Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, voltamos a discutir um diploma que pretende adequar à realidade regional aquela que é uma estratégia nacional, adaptando, por sua vez, um alinhamento de diretrizes e compromissos assumidos dentro do âmbito da União Europeia por Portugal. E mantemos a ideia que tínhamos, quando da última discussão deste diploma nesta Casa, de que a ideia é pertinente, de que é uma boa medida e de que é um passo importante para passarmos das palavras aos atos no que ao crescimento verde e no que às metas de sustentabilidade dizem respeito. É necessário criarmos as estruturas, é necessário criarmos as medidas, é necessário adotarmos os recursos necessários para garantir a adesão às compras públicas ecológicas e para garantirmos a sua correta implementação e aplicabilidade ao contexto regional. E entendemos, de facto, que esta medida poderá ser uma mais-valia do ponto de vista ambiental e ecológico, mas igualmente importante do ponto de vista da redução da despesa pública, que ainda não cá ouvi ninguém a referir, considerando, naturalmente, o grande volume de compras das entidades públicas regionais e também, por não dizê-la, do ponto de vista nacional. Falou-se ainda agora numa estratégia vazia, uma estratégia oca. E não deixa, neste caso e neste sentido, não deixa de ser pertinente recordar que, de acordo com a própria Comissão Europeia, todos os anos, mais de 250 mil autoridades públicas dentro da União Europeia gastam cerca de 14% do PIB na aquisição de serviços, obras e fornecimentos. É esta a estratégia oca que tentamos passar. Em números redondos, falamos num volume financeiro de 2 mil milhões de euros. Logo, 2 mil milhões de euros. Obrigado. Obrigado pela repetição. Logo, é de fulcral importância que, a nível global, existam estratégias como a que hoje discutimos, devidamente adaptadas às realidades regionais, que permitam garantir que estes valores de 2 mil milhões de euros, e pedia novamente o ECO, sejam aplicados numa transição para uma economia verde, de forma a adquirirmos os bens e serviços a nível regional nesta estratégia verde. Porque, senhoras e senhores deputados, não basta chamar a imprensa para hastear bandeiras verdes nas escolas e achar que está tudo feito e que já fizemos a nossa parte. Não basta vir a este plenário usar clichês em discursos públicos e achar que o Governo já cumpriu com as suas obrigações ambientais. Não basta pedir aos cidadãos madeirenses uma mudança de comportamentos na defesa do ambiente, na proteção do interesse coletivo. É de facto necessário que sejam estas as entidades, sejam as entidades públicas a dar o primeiro exemplo. É de facto necessário que estas autoridades públicas efetivem a transição rumo a uma economia circular e não passemos a usar o nome economia ou o termo economia circular apenas como um clichê. E neste sentido é necessário que seja o Governo, dado o volume de negócios, a contratar de uma forma ecológica e a contribuir para garantir as cadeias de abastecimento, minimizando ao mesmo tempo os impactos ambientais negativos e a criação de resíduos, descargas e emissões em todo o respectivo ciclo de vida. E é isto que nós pretendemos, é isto que aqui discutimos, mas discutimos a teoria, de facto, falta passarmos à prática. E, uma vez mais, é necessário que o setor público dê o exemplo nas diversas áreas. É necessário reduzirmos a nossa pegada, é necessário apoiarmos diretamente os nossos conterrâneos, os nossos agricultores, os nossos pescadores, os nossos produtores. Não pode o Governo simplesmente apelar ao consumo regional e, na prática, não aplicar esse mesmo apelo às suas aquisições efetuadas pelo seu Governo e pelas suas instituições públicas. É com estas alterações à contratação pública que acreditamos que é possível garantir este catalisador económico baseado em mecanismos mais ecológicos, mas simultaneamente garantindo, obviamente, e como diz o diploma do PS e bem, garantindo os princípios de transparência, sustentabilidade das finanças públicas a longo prazo. Entendemos que este é um instrumento importante, relacionado com as próprias metas traçadas pelo Governo, como também já cá foi referido, no âmbito da sustentabilidade, de redução de emissões de gases com efeito de estufa e na produção de resíduos. Mas não podemos deixar de alertar o Partido Socialista para a necessidade de um trabalho mais amplo em termos de especialidade. Não dizemos com isto que seja um diploma oco, não dizemos com isto que seja um diploma sem conteúdo, dizemos sim que tem de ser aprimorado. Isto porque entendemos que esta estratégia tem de ser mais aprofundada em alguns pontos específicos, por exemplo, nos critérios ambientais, aos quais colocamos algumas dúvidas, se serão efetivamente definidos e aclarados pelo grupo de trabalho proposto por este diploma.
porque já verificamos que existe uma grande aversão por parte de algumas maiorias e por parte daqueles que nos governam em respeitar as componentes ambientais. E a experiência tem-nos dito, Sra. Deputada, este Governo não sabe o que são critérios ambientais. E digo com toda a frontalidade. Há uma clara lacuna em reconhecer o que são os critérios ambientais e de que forma poderão ser adotadas medidas que cumpram e que vão ao encontro da salvaguarda ambiental. Nós insistimos nesta questão, relembramos a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, diversas teses do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas que indicam que os critérios ambientais devem de ser enquadrados com um grau suficiente de precisão, de forma a garantirmos necessariamente esta avaliação objetiva e em termos quantificáveis e em termos mensuráveis, até para efeito, obviamente, do controle jurisdicional da decisão administrativa de adjudicar. Senão, e refiro-me diretamente ao PS, não corremos o risco de verificar o que já verificamos atualmente. Não temos qualquer dúvida que o Governo seria capaz de, existindo adjudicações baseadas num critério de escolha, como a proposta mais amiga do ambiente, ou a proposta vai ao encontro do desenvolvimento sustentável, mantendo a atual situação, mantendo a atual perversão dos princípios e das prioridades, priorizando, obviamente, a vertente económica, uma vez mais em detrimento das vertentes ambientais. São necessários critérios objetivos, mensuráveis, e entendo que esses critérios devem constar neste ato normativo, de forma a evitarmos estas subversões ao próprio princípio que hoje aqui defendemos. E, inclusive, já cá foi dito pelo Sr. Deputado Brício Araújo, esta foi uma questão levantada à Estratégia Nacional. Foi levantada também a falta de reforço de meios humanos, que garante o desempenho desta estratégia, e é isso também que queremos evitar em contexto regional. Portanto, eu termino referindo que esta é uma boa medida, concordamos com esta estratégia, mas temos necessariamente de alertar que esta tem de ser muito bem definida à partida, para não corrermos o risco de ter uma boa estratégia teórica, mas na prática o Governo não ter qualquer tipo de interesse ou de capacidade em colocá-la em ação. E neste sentido o PS pode contar com a nossa viabilização, com o nosso trabalho conjunto e também com os nossos contributos em sede de especialidade para retirarmos daqui a melhor estratégia possível. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rafael Nunes, do JPP.